E aí, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa doença, né? O que causa essa doença, como que surgiu realmente e deixar essa situação toda um pouco mais clara para vocês. Primeiramente, o que eu quero que vocês analisem é que no dia 18 de outubro de 2019 foram sediados 2 eventos em locais diferentes. Um foi em Wuhan e o outro foi em Nova York. Um desses eventos chamou, Evento de Simulação 201, um exercício de pandemia global, esse é o nome do evento. E eles usaram o patógeno que eles usaram, digamos assim, foi exatamente o patógeno que eles estão falando que existe hoje. O mesmo nome, do mesmo vírus, entendeu? Exatamente. O interessante é que em ambos os eventos eles usaram pela primeira vez a tecnologia 5Gadu. Depois desses eventos, apareceu em Wuhan, que foi uma das cidades que sediou um dos eventos, essa nova doença, né? Esse novo patógeno, enfim, aflorando as pessoas, adoecendo as pessoas e etc. E os locais que apareceram as doenças consecutivamente, respectivamente, foram locais que foram instalando essas antenas. As pessoas acreditam, quando o sistema vai e fala para elas, que as antenas ainda não foram ligadas, que as antenas ainda nem foram instaladas, o que é uma mentira. Porque uma vez que você pesquisa como é que são essas antenas, a aparência delas e etc., e aí você deixa a ignorância de lado e você vai pesquisar na sua cidade, se a sua cidade existe casos, se você já adoeceu, se você conhece algum parente que adoeceu, enfim. E aí você vai analisar esses casos, você vai analisar na sua cidade se existe uma antena, você vai descobrir que existe uma antena, entendeu? Porque é por causa dessas antenas que são causadas. Vocês estão entendendo? Porque a cidade, gente, vamos parar pra pensar, principalmente cidade grande, né, capitais, são os lugares onde mais tem doenças, né, onde mais tem doentes que essa doença causa, e são os locais onde mais tem as antenas. Vocês entendem? E elas estão ligadas, elas não vão ser ligadas, elas já estão ligadas. Só que é importante que a gente entenda que essas antenas, elas são armas eletromagnéticas. Elas são emitidas a uma frequência de 20 a 100 GHz. GHz é uma frequência muito alta. Causa reações que não são boas. Na verdade, são bem graves em muitos momentos. E vão ser mais ainda. Por que eu tô falando isso? Alguns estudos sobre essas tecnologias foram feitos muito antes delas serem realmente instaladas e ativadas. E esses estudos mostravam sintomas, consequências que o corpo poderia apresentar em contato, né, com essas frequências. E esses sintomas são os mesmos da doença que a gente está vendo aí. Entende? São os mesmos, principalmente na parte respiratória. Nesse âmbito de doenças respiratórias, é principalmente nesse eixo que afetam. Só que além disso tem uma total relação com a parte cerebral também, que eu quero falar pra vocês ainda nessa série de vídeos que eu tô fazendo aqui. Por que eu estou falando isso? Quando o nosso corpo entra em contato com uma frequência eletromagnética muito acima do que ele deveria, ele passa a reagir a nível celular. Ou seja, as células reagem àquela frequência. Então, se a frequência eletromagnética for muito alta, o que vai acontecer nas células é uma eletrificação. As células vão estar eletrificadas, obviamente, né? Essa é a reação a nível celular. E elas vão botar para fora, digamos assim, vão excretar uma substância ou substâncias ou coisas que não deveriam estar ali, entendeu? Como se fosse um cocôzinho da célula. Ela tira o que não deveria estar, ela filtra o que não era para estar dentro dela, ela bota para fora. E aí isso acaba percorrendo a corrente sanguínea. Além disso, tem a questão que
a frequência das moléculas de oxigênio é de 60 GHz. E se essas antenas estiverem nessa frequência das moléculas de oxigênio, elas afetam essas moléculas de oxigênio e, consequentemente, as moléculas de oxigênio não vão conseguir passar pela corrente sanguínea, não vão conseguir ser transportadas, elas vão causar asfixia, vão causar problemas respiratórios. Por quê? Porque o sangue não está oxigenando como deveria estar. Entende? É isso que está acontecendo agora. É isso que essa doença está causando, entendeu? Não é um ser que está passando de pessoa para pessoa, que as pessoas estão sendo contagiadas ou etc. Não é. Até porque as pessoas estão seguindo todos os protocolos da OMS e continuam adoecendo, porque em casa elas são bombardeadas por eletromagnetismo. Na casa da pessoa, a pessoa tem TV, às vezes tem muito mais do que uma televisão, e a TV é smart, LED, nossa, tudo quanto é TV que quanto mais avançada, mais frequência eletromagnética elas vão liberar. Aí tem computador, tem Wi-Fi e tem celulares, inúmeros celulares. Então, tudo isso, tudo que passa eletricidade, tudo que for elétrico, emite uma frequência eletromagnética, das mais baixas às mais altas. Então, a pessoa está cercada, naturalmente, de eletromagnetismo, porque na vida dela, ela tem eletromagnéticos na casa dela, ela tem eletrônicos na casa dela. Além disso, é colocada uma anteninha ali do lado dela, e essa anteninha que é emitida a uma frequência altíssima. E essas antenas, elas amplificam o eixo, o espectro eletromagnético que tem. Então, se o seu Wi-Fi emitir uma frequência 5 MHz, por exemplo, vai emitir a 10, é um exemplo, tá? Não sei necessariamente qual seria, porque cada casa tem um Wi-Fi diferente. Independente da tecnologia de Wi-Fi que você usa, se for rádio, se for 5G, se for qualquer outra tecnologia, fibra óptica também, ela vai emitir frequência eletromagnética. E essas anteninhas 5G aumentam, entendeu? Aumentam essa frequência eletromagnética. E não adianta falar que não tem na sua cidade, que não sei o que se tem a doença, tem sim, tá? Inclusive na minha cidade aqui, muita gente eu vi falando assim que tem certeza, batia no peito de que não tem. Enquanto a gente conhece pessoas que compraram e instalaram na própria casa, não a antena, mas o sinal do modem. Eles têm um modem, o roteador, acho que é um modem mesmo, de 5G na casa delas. Tem que falar censurando, mas enfim, elas têm na casa delas, então existe, entendeu? Se tem como elas receberem aquele sinal, é porque existe, tá? E porque está ligado, tá bom? Então, o que vai acontecer daqui a um tempo não é que as antenas vão ser ligadas, mas elas vão ser aumentadas. As suas frequências vão ser aumentadas. Elas já estão ligadas, mas vai chegar um momento em que eu acredito que eles vão colocar no nível máximo. Eles estão aumentando aos pouquinhos, né? Às vezes foi necessário momentos em que fossem desligadas, como por exemplo nas eleições, então por isso que não houve casos maiores da doença. Mas vai chegar um momento em que eles vão colocar o nível, eles vão aumentar essa frequência, porque é uma arma, então eles podem diminuir, aumentar, desligar e ligar no momento que, assim que eles quiserem, da forma como eles quiserem. Então, assim, quando eles quiserem colocar no nível máximo, vai ter consequências desastrosas, vão ser coisas assim absurdas, nunca vistas antes, e a gente vai passar por momentos, por situações, a gente vai ver coisas bem bizarras acontecendo, mas que faz parte do plano deles. O que a gente não pode desanimar e deixar de lado a nossa fé, porque é o que realmente nos livra de toda e qualquer coisa nesse momento em que nós estamos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido o que é essa 5G, que é uma arma eletromagnética que tem a função de controlar, né, esse eixo da saúde através dessas ondas eletromagnéticas. E tem muita coisa ainda para fazer link que eu pretendo mostrar aqui para vocês conseguirem estar a par de tudo. Ademais, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que o Criador possa ajudar vocês e todos nós, né, nesses momentos que nós estamos precisando de mais conhecimento, de mais dele. Então, que ele possa estar nos iluminando e nos guiando os nossos passos.
Shalom a todos e até o próximo vídeo.